Boa tarde, pessoal, tudo bem? É, Como eu tinha falado na aula passada, a gente está aqui trabalhando o nosso método Smith-Casavanas e depois de ensinar vocês como chegar nas categorias, agora a gente vai discutir um pouco sobre o que fazer com cada categoria referente ao método. Vamos lá, nesse nosso exemplo aqui, que não é o anterior, a gente tem esses dados, certo? E se você analisar, eu já fiz as contas, já está tudo calculado aqui. Se você analisar, a gente chegou a um percentual de venda de 14%, certo? E uma margem de lucro média de R$ 12,32. Analisando cada preparação, o frango assado ele tem uma margem de lucro de R$ 12 e um percentual de venda de 20%. Com isso, aqui embaixo a gente chegou à categoria de que o frango assado ele tem a margem de lucro abaixo da média e o percentual de venda acima da média, o que caracteriza ele como um burro de carga. O nosso escalope de filé, a margem de lucro 16,50, caracterizando ele como um prato que tem a margem de lucro acima da média, pois a média é R$ 12,33. O percentual de venda dele 13%, com isso faz ele estar abaixo da média, que é de 14%. Se ele tem uma margem de lucro acima da média e um percentual de venda abaixo da média, ele é conhecido como quebra-cabeça. O salmão grelhado, por exemplo, ele tem R$ 16 de margem de lucro e tem 21% de percentual de venda. Com isso, ele está acima da média em ambos os casos. Se ele tem uma margem de lucro acima da média e um percentual de venda acima da média, ele é conhecido como estrela. Os nossos outros dois casos também são conhecidos como burro de carga. Então vamos lá. O que fazer com cada categoria, né? Se você analisar o frango assado, ele é conhecido como burro de carga. Tá? Os pratos burro de carga eles são úteis no caso para giro de estoque, porque você vai ganhar lucro abaixo da média, porém eles giram bem o estoque, vendem bastante, mas toda a empresa ela quer ter o máximo de pratos estrela, né? Quer ter uma lucratividade maior, vender mais, então ela quer, lógico, trazer esse frango assado para a categoria de estrela. O que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos analisar aqui em cima. Ó. O preço de venda do seu frango é de R$ 18. Se você analisa a margem de lucro 12 para 12,33, que é a média, faltam 33 centavos. Só que se você altera aqui em 30 centavos, você vai alterar a sua margem de lucro média. Então vamos alterar 50 centavos, certo? Vamos de 18 para 18,50. Com isso, sua margem de lucro média foi para R$ 12,50 e a sua margem de lucro do produto, perdão, 12,50 e a margem de lucro média R$ 12,43. O problema de margem de lucro abaixo da média foi solucionado acrescentando 50 centavos, por exemplo, de margem de preço de venda no seu produto, o que tornou ele um prato conhecido como estrela. Tudo bem, mas vamos supor que você diga, não, professor, eu não quero aumentar o preço de venda porque as pessoas estão passando por uma crise financeira, não querem pagar mais pelo produto. O que você pode fazer? Reduzir o seu preço. Como que você pode reduzir o seu preço? Procurar novos fornecedores, negociar preço com o seu fornecedor, negociar parcerias. Você pode também, em último caso, às vezes até diminuir a gramatura, fazer uma porção um pouco menor para que o seu preço de custo seja menor. Então, suponhamos que através dessas manobras você conseguiu diminuir seu preço de custo de R$ 6 para R$ 5. Sua margem de lucro passou então para R$ 13 por porção do frango. E a sua margem de lucro média corrigida foi para R$ 12,52. Com isso, você também conseguiu fazer com que o frango assado estivesse acima da média em relação à margem de lucro. Então, nesse caso, temos resolvido aí o problema do frango assado, o que pode com certeza fazer com que ele seja mantido no cardápio, já que ele passou para a categoria de estrela.
Certo. Em relação ao nosso escalope aqui, o escalope ele tem uma margem de lucro de R$ 16,50, que está acima da nossa média de 12,33, né, R$ 12,33, e um percentual de venda de 13%, que está abaixo do nosso percentual de venda aqui de 14% média. Então, o que a gente pode fazer? Ele é considerado um quebra-cabeça, tá, gente? Ele tem uma venda baixa, mas ele tem um lucro alto. É aquele prato que você quer vender. Você fala assim, compensa vender porque ele dá bastante lucro. Se você reparar, ele tem aí quase R$ 4, tem mais de R$ 4 de diferença na margem de lucro para a média. Então, é um prato que compensa vender. Então, o que você pode fazer? Você precisa aumentar a venda dele em números. Como fazer isso? Existem diversos meios, né? Por exemplo, posicionamento em pontos estratégicos do cardápio, como a gente viu na nossa aula. Incentivo à venda, você pode negociar com os seus responsáveis pelo serviço, por exemplo, os garçons, e falar com eles, olha, pessoal, a gente tem uma meta de venda aí, por exemplo, de 30 escalopes por garçom. Caso vocês atinjam essa meta, vamos aumentar aí, por exemplo, como bonificação, 2% do salário de vocês ou 5% do salário de vocês no mês que essa meta for batida. Bom, é um método, né? Assim vocês conseguem aumentar aí a venda. Outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, você tem uma bebida que pode ser associada ao escalope com o intuito de alavancar a venda dele. Se você pega uma bebida, por exemplo, na categoria de burro de carga, aqui a gente não está analisando as bebidas, mas enfim, você pega uma bebida caracterizada como burro de carga, que tem uma venda muito alta e uma lucratividade um pouco baixa. Você consegue, parte dessa lucratividade excessiva de R$ 4, consegue suprir a falta da lucratividade da bebida, certo? E parte da venda excessiva do burro de carga bebida consegue suprir a falta de venda do nosso escalope. Em alguns casos, você vai conseguir, com essa associação, criar 2 produtos estrela, porque a venda do burro de carga vai ajudar a venda ruim do quebra-cabeça e a margem de lucro do quebra-cabeça vai ajudar a margem de lucro baixa do burro de carga associado a ela. Então, são aí casos que a gente consegue ajudar um ao outro e criar 2 pratos estrela dentro desse nosso método Smith-Casavanas. Eu não coloquei nesse gráfico aqui, nessa tabela, na verdade, nenhum prato conhecido como cão ou abacaxi. Mas suponhamos, aqui embaixo, suponhamos que a gente tem um prato A. Eu não vou nem colocar o nome dele, certo? Mas um prato A que tem a margem de lucro abaixo da média e um percentual de venda abaixo da média, certo? Esse é conhecido como cão ou abacaxi. O que fazer com um prato dessa categoria, cão ou abacaxi? Normalmente, a gente simplesmente retira do cardápio, certo? Porque é um prato que não dá muito lucro e é um prato que não vende muito. Ele está simplesmente ocupando a sua cozinha e atrapalhando a sua produção. O que você pode fazer? Suponhamos que tem aquele dono do empreendimento que fala, não, eu quero esse prato A, eu gosto muito dele, eu não vou tirar ele do cardápio. Não é o aconselhável, mas suponhamos que ele quer manter. Aí você vai analisar qual é a distância entre a margem de lucro dele e a margem média, e o percentual de venda dele e o percentual de venda médio. Suponhamos que a gente tem aqui a margem de lucro média em R$ 12,33. E a margem de lucro desse seu abacaxi é de R$ 12. Beleza, R$ 12 está bem próximo, né? E o seu percentual de venda médio é de 14%. Suponhamos que esse prato tem 13,5% de percentual de venda. Gente, é perfeitamente plausível o resgate desse prato, né? Se você analisar, ele precisa de 33 centavos para chegar na margem média e de 0,5% de venda para chegar no percentual de venda médio.
Então, nesse caso, você, através daqueles movimentos, né, daquelas estratégias que a gente falou, você talvez consiga salvar esse prato A e levá-lo a uma categoria de estrela, mantendo no cardápio de acordo com o que o dono do empreendimento solicitou, certo? Então, pessoal, espero ter esclarecido bem aí o que fazer com cada categoria e qualquer dúvida me procurem na instituição que eu vou responder a vocês com o maior prazer. Muito obrigado.